troca de assunto aqui no TJ Aparecida porque o Copom reduziu a taxa básica de juros da economia de 14,50% para 14,25% ao ano. Mais que a Selic impacta você, consumidor, né? O que isso vai trazer para o seu bolso? Será que essa redução discreta vai mudar alguma coisa realmente na prática, no seu bolso? A gente vai tirar essas dúvidas com o nosso repórter Leandro Oliveira, que tem mais detalhes para nós. Leandro, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ. Oi, Rayane, boa tarde para você, também para o Eduardo, para a Letícia e a todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Algumas entidades já se manifestaram, inclusive, em relação a esse reajuste, saindo de 14,5% para 14,25%, então, essa taxa de juros. Por exemplo, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, avaliou que esse corte não alivia de forma significativa o custo de crédito para empresas e também para famílias. Já a CUT, Central Única dos Trabalhadores, classificou a redução como tímida e criticou também a manutenção dos juros em patamar elevado. Em contrapartida, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção considerou positiva a decisão, mas ressaltou que os juros ainda permanecem em nível restritivo, ou seja, duas opiniões contrárias, uma a favor, com algumas ressalvas. Quem explica para a gente em relação a esse reajuste, se de fato foi tímido ou não, economista Edson Trajano. Professor, primeiramente, entender do senhor, uma redução de fato tímida e o que é a taxa Selic? Boa tarde. Boa tarde, amigos da TV Aparecida. A taxa de juros Selic, o que é? É o valor dos juros pagos pelo governo federal no financiamento da dívida pública. Ele é considerado taxa de juro básica porque, como o governo deve muito, toda vez que aumenta a taxa de juros Selic, qual o resultado? Isso aumenta a taxa de juros em todas as situações, desde o financiamento de uma compra parcelada de um sapato, de um carro, de uma casa e assim vai. E a taxa de juros no Brasil continua muito alta, é uma das mais elevadas do mundo. Então nós temos que pensar com a inflação de 4% ao ano, a taxa de juros Selic de 14,25%, 10% real de taxa de juros. Isso é ruim para os trabalhadores, como os sindicatos colocaram, ruim para o setor produtivo e só quem ganha com isso é o mercado financeiro. Agora, fatores externos da política internacional, por exemplo, estamos vendo um acordo de paz sendo desenhado entre Estados Unidos e também Irã. Isso pode futuramente favorecer uma redução ainda maior da Selic? Sim, as taxas de juros, elas vão girando em função também da questão da inflação. Hoje o mundo inteiro passa por uma inflação mais elevada em função das guerras, tanto Rússia e Ucrânia, quanto a guerra no Oriente Médio. Se você consegue fechar acordos de paz, há uma tendência de redução dessas taxas de juros. Mas mais do que isso, nós temos que pensar no mercado interno brasileiro. Taxa de juro alta, só quem ganha é o sistema financeiro. E aí o que nós temos? Uma grande concentração bancária no Brasil. E aí, consequentemente, esses bancos trabalham financiando o governo federal apenas se a taxa de juro continuar alta. Porque a inflação brasileira hoje, que é um dos argumentos do Banco Central e do mercado financeiro para não reduzir taxa de juros, está em patamar global, ou seja, a inflação brasileira hoje está muito próxima dos Estados Unidos. A diferença é que no Brasil a taxa de juros é de 14%, nos Estados Unidos menos de 4%. Então, o grande desafio é como organizar essas contas. Um ponto importante, a redução nas contas públicas, das despesas públicas, é um fator importante para reduzir as taxas de juros no médio e longo prazo. Ou seja, se o governo conseguir economizar, qual o resultado? Você tem um impacto menor no aumento da dívida pública. Mas muitos parlamentares, por exemplo, defendem que tem que reduzir salário mínimo ou tirar os aposentados do mesmo reajuste dado pelo salário mínimo. Ao meu ver, para reduzir despesas públicas hoje, a melhor alternativa é acabar com as emendas parlamentares, porque esse é um gasto público de péssima qualidade, com pouca transparência, só para deputados e senadores fazer campanhas eleitorais. Então, se a gente conseguir reduzir as emendas parlamentares, o setor público pode ter um melhor equilíbrio das contas públicas, consequentemente, isso pode ajudar na redução da taxa de juros, contribuindo para o crescimento da economia brasileira. Bom, agora o senhor acabou de falar sobre a redução dos gastos com emendas parlamentares que se intensificam ainda mais em anos que antecedem eleições e também anos eleitorais. Mas como que esse percentual alto da taxa Selic, ele afeta de fato a população, o trabalhador, a pessoa comum?
Sim, a taxa de juros Selic, ela afeta o setor produtivo, pois muitos empresários, como diz o pessoal da CNI, pegam dinheiro emprestado do mercado para fazer investimentos produtivos. Qual o resultado? Se a taxa de juros Selic é alta, eu tenho uma dificuldade extraordinária de fazer novos financiamentos. O setor agrícola brasileiro precisa de financiamento para a produção, também afetada pela taxa de juros mais elevadas. E os trabalhadores, de modo geral, nós temos no Brasil grande número de microempreendedor que precisa de crédito. Compra para o consumo. Por exemplo, quando eu vou fazer um financiamento de uma casa, de um carro, de uma geladeira, se a taxa de juros Selic sobe, qual o resultado? Eu vou pagar um valor de parcela mais elevado. Então, a taxa de juro alta, toda a sociedade paga a conta, exceto um grupo que é o sistema financeiro brasileiro, que hoje tem recebido mais recursos do que os outros em função dessa taxa de juro elevada. Obrigado, senhor, pela sua participação, viu? Bom, em relação a esse percentual de reajuste, como eu acabei de falar, as entidades se manifestam ainda, muitas criticando o baixo reajuste de 14,50 para 14,25. Volto com vocês no estúdio, bom jornal.